E aí, pessoal, parece que o ambiente se mexeu. A derrota para o Sport caiu como uma bomba no vestiário tricolor e as informações não param. A de Thiago Neves é apenas a primeira. Vamos para lá. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Acabei de sair do programa Os Donos da Bola com a informação colocada primeiro pelo Pedro Ernesto Denardim no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha, que leu uma mensagem do presidente do Grêmio falando que o contrato de Thiago Neves está sendo rescindido. É exatamente isso. E como que a gente vai discutir isso a partir das informações de bastidores que não param de pipocar em todos os ambientes? O Grêmio sentiu as duas derrotas e sentiu que o rumo não estava muito correto. E entrou de cabeça nisso. E a gente tem que valorizar essa forma do Grêmio conduzir. Todos estavam incomodados com a insistência em colocar Thiago Neves, assim como todos se incomodaram com a insistência em colocar André, com a insistência em outras situações do técnico Renato Portaluppi. As primeiras informações referentes à saída ou essa rescisão de contrato de Thiago Neves dão conta de um conflito entre ele e Renato. E que Renato teria, em tese, desistido da forma de condução ou de maneira como as coisas estavam sendo desenvolvidas. E aí entra a figura do presidente do Grêmio, que tem estirpe, que tem força moral, que tem, junto ao torcedor, é tratado também como ídolo, assim como o treinador tricolor, e assumiu para ele a condição e desfez rapidamente o negócio, mudando o status, mudando o ambiente e colocando, sobretudo, a ideia de que quem manda no Grêmio são os dirigentes e a torcida. E esse é um ambiente que sempre é preciso que a gente valorize. O fato do Grêmio reassumir a confiança do vestiário com a sua voz forte, com a palavra, com a caneta, é um alento, sim, ao torcedor do Grêmio. É um alento. A tendência é que a gente tenha mais discussões sobre isso, porque a gente sabe que o Grêmio e o vestiário do Grêmio tem uma série de lideranças. Jogadores, também o treinador, obviamente, e outras figuras que são importantes dentro da construção das lideranças do futebol. E quando se tem, neste ponto, um jogador também do tamanho do Thiago Neves, que é cortado do grupo, que tem o seu contrato rescindido, exatamente após uma derrota em que ele foi o protagonista, no caso negativo, mas foi o protagonista, a gente começa a entender que a insatisfação pelo ambiente também chegou aos dirigentes a ponto de movimentar as peças para tirar um jogador do grupo. Não é tão comum que isso aconteça, porque quando a gente discute futebol, a gente sempre tem uma tendência a achar que as coisas estão postas e definitivas, e que tudo começa ou termina nos finais de temporada. Não. Quando se faz um rompimento desse, se está dando mais do que um mero lance de marketing. Está se dando uma mensagem para quem faz a coisa acontecer, no caso, jogadores e comissão técnica. Tirar um jogador desse tamanho do grupo nesse momento é um acerto da direção do Grêmio. É um acerto, porque o caminho indicava algo que não é interessante. Ganham força os jovens, mais uma vez, que tem na figura do Thiago Neves talvez aquela grande discussão entre cascudos e meninos que acompanham a carreira do Renato há muito tempo. E essa mensagem, feita pela direção, que deve ter sido em acordo com o Thiago Neves, obviamente, faz o Grêmio se fortalecer, sobretudo com o torcedor. A repercussão nas redes sociais, e esse assunto tem poucos minutos ainda, mas a repercussão é positiva. Os dirigentes ganharam com isso, ganharam espaço e voltam a ter no posicionamento do torcedor também uma ideia de que faz a coisa certa. E isso é muito importante para o Grêmio nesse momento. Hoje vai ser um dia corrido. Teremos mais situações, porque contam algumas histórias que a gente ainda não conseguiu confirmar, de que não é a única ação do departamento de futebol na construção aí desse novo momento, na tentativa do Grêmio de quebrar esse status que preocupa e preocupa muito todos os gremistas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.